Bom dia, Bom dia. tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. Com você, professor? Tudo certo também, trabalhando muito, né, nessa quarentena. Ah, a gente também, não paramos, não. Estamos Ai, que trabalhando. bom, que bom. Mas bem cansativo, viu? Porque na faculdade eu tô com essas aulas online desde o dia 16 de março. É. A Vivi entrou, Vivi. Consegui, até que enfim, Maria. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Vamos dar um tempinho só para o pessoal ir chegando, né? Isso. Janaína tá aí já, Jocelaine, Joyce. Vocês tiveram aula ontem já ou não? Já. Com Já? o Fábio. Joia. Apanhamos para entrar nisso aqui, viu, professor? Tudo novo, né? Tudo novo. Eu no começo também para agendar as reuniões, nossa senhora. E como eu disse, né, nós começamos na faculdade 16 de março. E o Zoom gratuito, ele fica meia hora, no máximo 40 minutos, né? E a faculdade mandou um institucional. Só que daí eu não vim cadastrado na lista de professores, isso porque eu sou coordenador lá, né? Nossa. E daí eu tinha que fazer duas reuniões, uma atrás da outra, na mesma turma. Mas no começo sofri também. Professor, mas ontem o Fábio conseguiu ficar 1 hora aí, viu? É A gente achou mesmo? até estranho. Então, vai muito do tempo, de quem está usando. Eu estava vendo aqui, eu já realizei 17 reuniões. Então, Ah. eu acho que eles começam, tipo, cortar, porque tá usando bastante e não tá Pagando. pagando. E sabe quanto que é a mensalidade? Ah. $19,90 por mês. Meu Deus. Putz, Nossa. uns 80 conto quase. E o dólar tá muito alto, né? Então, É. e cada anfitrião tem que ter um link específico para poder ter reuniões ilimitadas, até de 24 horas, né? Só que tá difícil, né, gente? Não dá pra gente assumir mais um gasto, né? Ai, mas vamos lá, né? Até terminar tudo isso, se Deus quiser. Espero Vai que seja passar, se Deus rápido. quiser, né? Pessoal, hoje, a partir de hoje, eu já vou começar a trazer um pouquinho das normas da BNT para vocês. As metodologias mesmo científicas que nós vamos utilizar, que vocês vão utilizar depois na escrita do TCC. Tá. Eu montei um PowerPoint para passar para vocês, para ficar mais fácil. Eu vou falando tudo, vocês vão anotando aí do ladinho o que tiver de pergunta. E daí, quando tiver faltando uns 10 minutinhos, eu abro para as questões. Se já tiver dúvida durante a explanação, quiser fazer algum comentário, dá uma erguidinha assim na mão, que daí eu já abro para vocês também. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 Tá. Eu vou compartilhar minha tela então com vocês, tá? Tá. Vamos lá.
Hoje é o primeiro dia que eu estou acessando da sala, meus sobrinhos estão aqui e eles estão dormindo lá no quarto. E eu estou no notebook, então eu sofro um pouquinho também. Toda ferramenta, tudo que é novo, a gente, né, É. se habitua a fazer de uma forma só. Sim. Todo mundo está vendo aí a tela? Sim. Sim. Trabalhos científicos acadêmicos, né? Resumo, resenha. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre resumo e resenha. Vocês fizeram um resumo do filme como atividade, né? E daí eu vou comentar com vocês algumas coisas de diferente, porque o resumo de um trabalho acadêmico não é só um resumo, né? Então, há essa necessidade O que tá comendo? de nós... Deixa eu tentar fechar essa janela aqui. Daí aprendermos um pouquinho sobre, né? Então, vamos lá. Muitas vezes o estudante, o pesquisador, ao ser abordado para fazer um trabalho científico, acadêmico, tem muitas dificuldades de diferenciar as características quanto à estrutura, ao conteúdo ou à forma de apresentação inerentes a cada tipo. Sandy, inerentes a cada tipo de trabalho. Então, o que está dizendo aqui? Que, pessoal, qualquer pessoa que vá fazer de primeira viagem, né, um marinheiro de primeira viagem, e vai iniciar um resumo, ele sente insegurança, sente medo, porque quando nós tratamos da metodologia científica, nós temos normas e regras para seguir, que são compartilhadas em todo o mundo. Então, por exemplo, o meu artigo, ele vai ter que estar dentro das normas técnicas, né, brasileiras e técnicas, porque daí, se eu for publicar um artigo, por exemplo, lá do Mercosul, vou publicar na Argentina, daí tem que estar no mesmo, na mesma estrutura todos os artigos. Aqui eu trouxe um livro que eu acho que até levei já em sala, que eu gosto bastante, que é da Lakatos e da Marconi, né? Que explicam nas palavras das autoras um pouquinho sobre o trabalho científico. Devem ser elaborados de acordo com as normas pré-estabelecidas e com os fins a que se destinam, serem inéditos ou originais e contribuírem não só para ampliação de conhecimentos ou compreensão de certos problemas, mas também servirem de modelo ou oferecer subsídio para outros trabalhos. Então, quando a gente fala de TCC, quando a gente fala de trabalho acadêmico, nós temos aí essas regrinhas para ser seguidas, né? Conversei com a professora Ana Lívia no finalzinho, antes da paralisação, né? E ela comentou comigo, sim, que vocês vão fazer um único TCC e cada um vai ficar responsável por uma parte. Isso é mais fácil? É mais fácil no tempo de pesquisa, né? Mas também é mais complicado porque tem que seguir o mesmo padrão. Quem pegar esse TCC para corrigir, precisa ver que está a parte 1 dialogando com a parte 2, o tamanho de letra está o mesmo, o espaçamento entre as linhas, tudo isso, todas essas orientações, eu pretendo passar para vocês agora nesses 2 meses, tá? Tamanho de fonte, tipo de letra, margem, tudo isso vocês vão aprender aqui, tá? Tá. E aqui ainda fala, né? E os trabalhos científicos, quando a gente retornar, eu vou levar vocês na biblioteca lá do CEGEP, para que vocês possam ver um TCC. Então, geralmente esses trabalhos de pesquisa, eles servem, né, além de contribuir para a área do conhecimento e ampliar esse conhecimento de vocês, alunos,
ele vai servir para outros alunos que vão futuramente pesquisar também. Por exemplo, vocês vão fazer um TCC agora, de repente esse TCC de vocês pode ser referência bibliográfica do outro, né? Por falar em referência, eu sei que vocês tiveram dúvida, né, sobre a referência bibliográfica, então eu só vou comentar, fazer uma parte aqui para comentar com vocês. A referência bibliográfica é a fonte de onde eu tirei minha pesquisa, o nome do autor, tá? Então, de onde é? Qual foi o livro? Qual foi o autor? Isso é uma referência bibliográfica minha, tá? Então, vamos continuar. Tá muito rápido, pessoal? Não, tá bom. Tá, jóia. A principal razão que leva o pesquisador a escrever é a necessidade de expressar resultados de pesquisas, reflexões e estudos que realizou, caso de vocês, em determinado período por solicitação dos professores ou espontaneamente. Por exemplo, TCC. Ninguém vai fazer porque quer. Se eu perguntasse para vocês, quem não quer fazer TCC? Acredito que a maioria... A maioria responderia que não quer, né? Mas isso é uma complementação do trabalho do currículo escolar de vocês, da grade do curso que vocês estão realizando. Essa experiência do TCC vale nota, né? E vale também horas depois no histórico de vocês na grade curricular. Então, continuando aqui, por isso deve pensar em comunicar de forma clara, precisa e objetiva. Acredito que eu já tinha comentado com vocês essa questão quando nós falamos sobre a leitura e a escrita, né? Sermos claros, precisos e objetivos. Mas, segundo Oliveira, 2003 aqui, página 97, 111, isso aqui é uma citação direta, que futuramente eu vou ensinar vocês como faz, e vocês também vão utilizar no TCC de vocês. Também é necessário identificar características específicas de cada tipo de trabalho científico. Por exemplo, quando vocês comentaram comigo que seria um TCC só, eu fiquei assustado, lembram? Eu falei, nossa, vou perguntar então, porque eu sei que de instituição para instituição, o número de alunos, ele tem essa flexibilidade. Então, a instituição pode reduzir, fazer individual. E eu falei assim, mas todos juntos, né? Falei, não, vou me informar então com a coordenadora. E daí a Ana comentou, afirmou mesmo, falou assim, não, deles vai ser, cada um vai fazer uma parte. Eu falei, então tá bom, porque essa informação para mim era fundamental para saber o tanto que eu vou cobrar de vocês, né? Então, o que eu vou mais cobrar? Que na hora de montar essa estrutura, vocês sigam rigorosamente a formatação para que... Sabe quando a gente vai fazer trabalho da internet, vai lá no Ctrl+C, Ctrl+V? Quando a gente vai imprimir, às vezes fica até com a cor diferente. Isso não pode acontecer no TCC de vocês. Porque mesmo sendo... Eu fiz isso Eu fiz isso no trabalho, ficou cinza. Aí eu fui lá em cima, lá no azinho, lá e coloquei preto. Isso. Todo esse olhar cauteloso nós temos que ter na formatação, né? Por exemplo, um faz na margem do lado esquerdo e o outro faz na justificada, que vai seguir as duas margens. Qual que é o correto? Na justificada. Então, tudo isso a gente vai... vocês vão acabar acostumando com essas orientações para a gente fazer. Cheguei, então, aqui... galera. Oi? Cheguei, bom dia. Bom dia, tudo bem, Elaine? Tudo bem, e você, professor? Tudo jóia. Então, vamos lá. O resumo. O resumo é a condensação do texto
tendo cuidado de manter a intenção do autor. Então, eu tenho que tomar cuidado para não ficar usando só as palavras dos autores que foram minha referência. Quando eu vou fazer um resumo de um TCC, na verdade, o que é o resumo? O resumo vem ali no começo do trabalho e ele vai nortear o leitor do que é aquele trabalho. É como se fosse um apanhado geral. Por exemplo, vou perguntar para vocês. Antigamente, tem alguns que têm mais ou menos a minha faixa de idade, então vocês vão lembrar. Quando a gente ia alocar um filme, a gente ia pegar um DVD ou uma fita cassete, na época, né, tinha bastante, antigamente, né? O que a gente fazia? A gente virava atrás da fita para ver o resumo daquela obra. Uhum. Alguém fez isso? Sim. Aham, escolhi os filmes por aí, né? Isso. Então, Jô, quer falar? Não, meu marido ele só escolhe por se a foto for interessante, ele pega, ele nem lê. Tá igual os meus sobrinhos, né? Ontem a gente tava vendo aqui na Netflix. Já assistiu? Eu já falei, assistiu por causa da foto, né? Danado. Então, gente, esse resumo é de suma importância. Vou falar para vocês, gente, nós vamos fazer uma pesquisa num site de artigos científicos, TCC, tese e dissertação. E queria que vocês pesquisassem a importância dos alimentos na vida da pessoa sedentária. Vocês vão lá, jogam no Google para encontrar, ou no site que vocês estão pesquisando, e aparece 10 artigos. O que vocês vão fazer? Vão ler todos os TCCs, por exemplo? Tem TCC que vai ter 30 páginas, outros 40. Não, vocês vão dar uma lida no quê? No resumo. O resumo vai orientar vocês, falar, não, esse TCC é bacana. Poxa, vou baixar ele para eu ter, porque eu posso usar ele, eu posso ler e usar ele como referência bibliográfica minha. Não cabem ao resumo comentários ou avaliações do material que está sendo condensado. Então, nessa parte, eu não vou poder opinar. O resumo é breve, conciso, né? E eu não vou poder opinar. É isso, esse autor disse isso, mas eu não concordo, né? Resumir não é reproduzir frases do texto original, fazendo uma colagem de pedaços do texto. Devemos exprimir com as próprias palavras as ideias do texto. Então, por exemplo, eu vou pegar lá, vou dar um exemplo aqui de liderança, do Chiavenato. A liderança deve ser democrática. Uma das características da liderança é democrática, e porque todos os colaboradores devem ser ouvidos, podendo proporcionar uma chuva de ideias para o gestor. Bom, faz de conta que eu tirei essa citação do livro do Chiavenato. Eu não posso pegar esse pedacinho e trazer para o meu resumo, porque eu vou estar reproduzindo frases que eu utilizei no corpo do trabalho. Ok? Ok. Para isso, é necessário compreender, então, antecipadamente, o conteúdo de todo o material. Assim, não é possível resumir à medida que vamos lendo pela primeira vez. Por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, eu vou começar capa, contracapa, agradecimento, resumo. Eu vou começar a escrever todo o meu resumo. Eu não sei como vai ser meu trabalho. Meu trabalho é um percurso. Então, o ideal é que a gente escreva... Travou, professor. Oi? Tá travando. Meu não tá, não. Meu Mas também não. Talvez pode ser a conexão. Você mudou de espaço? De onde você estava? Do local? O quê?
Você mudou de lugar? Entendi, desculpa. Mudou de lugar de onde você estava? Porque às vezes a internet oscila. Pode Tudo ser, bem? então. Posso voltar? Aham. Tá. Depois qualquer coisa você anota aí e no finalzinho pede para eu repetir que eu volto. Tá? Então, gente, é importante que a gente tenha esse olhar de escrever o resumo como um todo, que ele vai fazer essa apresentação do todo. Para isso é necessário compreender todo, como eu disse, todo o conteúdo aí, à medida que vamos lendo pela primeira vez. Voltando nesse assunto de alimentos aí para uma pessoa sedentária. Eu não posso trazer no resumo, por exemplo, portanto, discordamos que, ou concordo que. Não. No resumo, a gente não pode colocar nossa opinião, tecer nossa opinião diferente do que a gente pode fazer no texto, tá? Durante o texto. Uhum. Isso a gente pode fazer depois no texto. Vamos lá. Então não pode começar com portanto, essas coisas? Não, assim, com concordo. Concordamos, discordamos. Nós podemos usar palavras assim, ó. Portanto, o autor apresenta. Quem está apresentando? O autor, não somos nós. Uhum. Tá? Salomão e Medeiros destacam itens importantes para serem observados e construirmos o conteúdo de nosso resumo. A primeira frase deve ser significativa, expondo a ideia principal, isto é, identificando o objetivo do autor quando escreveu o texto. A articulação das ideias deve seguir a lógica dada às ideias pelo autor, ou seja, eu estou utilizando o autor e eu tenho que seguir a ideia do autor, não minha, no resumo. Diferente da introdução e da conclusão, tá? Uhum. Porque a introdução e a conclusão vai ser a introdução. Eu vou apresentar como se fosse um funil para o leitor, falando de tudo que vai ter no meu texto. E a conclusão vai ser o checkmate. Eu vou finalizar, vou trazer meu objetivo de volta e vou concluir ali e colocar, assim, minha opinião, para que serviu, o que eu descobri, tudo isso eu posso. No resumo, não. Dando, então, igual proporção a cada uma delas, né, dessas ideias, e sempre observando o tema principal do documento. As conclusões do autor, do texto, objeto do resumo. Então, trago a conclusão, como alguém perguntou aí, sobre a palavra portanto. Portanto, fulano de tal informou, nos informa que isso é necessário. Que eu estou falando em nome de quem? Desse autor, tá? Dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular e o verbo na voz ativa. Descreve, aborda, estuda. O autor comenta, o autor descreve, o autor, fulano de tal, apresenta, o autor enumera. Então, são verbos que a gente vai utilizando aí na terceira pessoa do singular, né? O ele, né? Na voz ativa. Há pessoas também que escrevem na terceira pessoa do plural, nós, né? Utilizando nós. Apresentamos neste trabalho, é errado? Não. Por que não? Principalmente porque tem uma orientação que é alguém que está escrevendo junto com o aluno. E quando é em grupo, né? Abordamos neste trabalho de conclusão de curso a importância de uma boa alimentação
para pessoas sedentárias. Então, o que eu trouxe? Abordamos no plural. Por quê? Nós estamos fazendo a sala toda, né? Então, acredito que a Ana deva ser orientadora de vocês depois. Vocês vão combinar com ela. Eu acredito que possa ser no plural ao invés do singular. Isso só quando chegar lá no terceiro, tá, gente? Não é já. Fiquem mais tranquilos. Acho que deve começar no segundo, talvez. Eu não sei o que vocês combinaram com ela. Evitar a repetição de frases inteiras do original. Respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados. Não deve apresentar juízo valorativo ou crítico, já mencionei isso. Deve ser compreensivo por si mesmo, dispensando a consulta ao original. Evitar o uso de parágrafos ou frases longas. E essas frases longas, gente, são no trabalho inteirinho. Evitem usar aqueles parágrafos de meia página, tá? Muitas vezes o orientador, ele pede para cortar, para dividir, começar um novo parágrafo. Evitar o uso de parágrafos ou frases longas, citações e descrições ou explicações detalhadas. Expressões como o autor trata, no texto, o artigo trata e similares. Figuras, tabelas, gráficos, fórmulas, equações e diagramas. Lembrem-se que nós estamos falando aqui só do resumo. Geralmente o resumo é uma folha só, meia folha, uma página, tá? Então, eu preciso apresentar o resumo, escrevê-lo como o trabalho, o meu trabalho. Se eu colocar o autor trata no resumo, ele vai ficar numa voz de quem? Do autor. O autor estivesse falando. Não, e o resumo é o resumo do meu trabalho. Eu usei esses autores, mas eu estou resumindo o meu trabalho. Certo? Certo. Esse slide eu preciso tirar, eu vou tirar antes de mandar para vocês. Há 3 tipos de resumo. Então, o resumo informativo, né? Nele, devemos obedecer os seguintes passos. Resumimos a obra somente após a elaboração de um esquema. Apresentamos as principais ideias contidas no texto. Respeitamos as ideias do autor do texto que estamos resumindo. Redigimos de forma clara, fazendo parágrafo a cada ideia principal. Quando copiamos, colocamos entre aspas e com fonte citada. Nós vamos aprender mais para frente as citações. Relacionamos as referências. Então, mesmo no resumo, eu tenho que ter a referência bibliográfica de onde eu tirei, né? Esse resumo informativo, gente, não é o acadêmico, tá? Então, tem que ficar bem claro isso para vocês. Todas as orientações que eu falei antes sobre o resumo era do acadêmico. Resumo crítico, quando alguém pede para vocês fazerem um resumo crítico. Pessoal, assistam um filme tal e vão fazer um resumo crítico. Como a própria denominação estabelece esse tipo de resumo, além de cumprir os passos do informativo, vai descrever tudo a obra, comentar sobre ela, sobre, né, o autor, as principais ideias, nós vamos acrescentar manifestação da opinião, ou implica perante o assunto estudado por parte do autor do resumo. Então, por exemplo, eu vou fazer um resumo crítico de um filme, né? Deixa eu ver, acho que aqui vai... Não tem. Eu vou ter que trazer nesse resumo crítico, vou contar a história do filme. Olha, eu assisti um filme, se passa assim, na cidade de tal lugar, tem tais personagens, não sei o quê.
mas é um filme muito cansativo, houve muito marketing em cima dele. Temos só mais 10 minutos, o pessoal está aparecendo aqui para mim. Houve muito marketing em cima dele e nós não sabemos, nós identificamos que na realidade não é assim, é um filme que se fala. Ou seja, eu estou colocando o meu olhar crítico mesmo, de crítica. Ou posso falar, esse Ai, que filme susto! Ai, O que foi? Gato. o gato pulou com tudo em cima de mim aqui, tô vendo do cachorro. Então, pessoal, esse crítico, a gente pode falar, olha, eu assisti esse filme é muito bom, porque ele nos proporciona uma reflexão do sentido da vida, de como deve ser nosso relacionamento familiar, tananá. Porque vocês sabem que a gente tem as críticas positivas e negativas. E ao opinar, cada um tem a sua. Se eu deixo uma tarefa para vocês, vocês vão saber distinguir isso ou não, né? O resumo acadêmico, eu vou falar ele só para fechar, daí a semana que vem nós já entramos em resenha. O resumo acadêmico científico é a leitura do resumo, né? Deve permitir, então, determinar se é preciso ler o documento na íntegra, já falei para vocês. O resumo é constituído de uma sequência de frases concisa e objetiva. A extensão recomendada, segundo a ABNT, né? Esses números de ABNT, como são muita gente, a gente não precisa decorar esses números, tá? Para trabalhos como monografias e artigos, são 250 palavras, né? De TCC. Palavras, tá, gente? Coisa. Relatórios, teses, dissertações não pode ultrapassar 500 palavras. Resumos para publicações podem variar de 150 a 300, dependendo do que o artigo pedir, né? A revista. No caso de trabalho com menor extensão, diminuímos o número de palavras, podendo chegar no máximo a 100. Ressaltamos ainda que o resumo deve ser seguido das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave. O resumo deve ser feito em um único parágrafo, utilizando espaço simples e com letra 2, números abaixo daquela que for usada. Então, eu vou trazer na próxima aula também um modelo de um resumo científico para vocês. Vou usar até um da minha tese, tá? Eu vou encerrar o conteúdo por aqui, para agora a gente fazer nossos combinados e ouvir as dúvidas. A semana que vem a gente volta com resenha, tá? Aí! O que tá acontecendo aí, gente? É cachorro também. É uma cachorra, ela sobe em cima da minha cabeça aqui. Tá igual a minha aqui. Ai, ela é terrível. Ela vê que o Beethoven, o Cheetos vem em cima, ela tem ciúmes. Pessoal, quem que é o representante da sala de vocês? A Leiliane, que não entrou nem um dia. Quem? Não entrou? A Leiliane. E você, né, Leiliane? Do Carmo? Ah, do Carmo, nem sei o que deu nela. Que fim, que você falou que fim que deu nela? Não sei. Do Carmo sumiu. Eu queria passar meu telefone para eu ficar com contato de vocês, entendeu? De um de vocês para mandar. Então, se alguém Passa mesmo, professor. Tá, se alguém puder anotar aí. No grupo lá do módulo não tem? Não. No grupo do módulo lá tem o número de todo mundo. Tem, então. Tá, tem o meu lá, tem. então. Tá. Pessoal, não sei se a Ana Olívia comentou com vocês que a gente teria uma aula, né? E a segunda aula da semana, então, ficaria como atividade. Tá. Não falou nada. Não. Não falou? Ontem o Fábio deu uma aula, ele comentou a segunda, como seria? Ele deu atividades. Pesquisar produto. Ah, é verdade. Tá bom. Então, gente, eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês vão assistir um filme. Olha que atividade ruim. Sim. Péssimo. E vocês vão fazer para mim
um resumo crítico do filme. Na próxima aula a gente vai falar sobre resenha, daí eu vou abrir um espaço para vocês comentarem, fazerem a crítica de vocês, tá? Resumo crítico. O nome do filme é Invictus. Invictus. Como? Invictus. É jogo, né? Isso. Eu acho que eu já Eu tava achando que era alguma coisa de gladiador já. Victor. Sobre jogo. Traz a história do Nelson Mandela. É invicto? Ah, legal. Isso. Tem no Netflix daí? Invicto, perdão. Acredito que tem no Netflix, sim. Mas no YouTube também tem. Ah, tá, porque eu não tenho Netflix, não. Não, no YouTube vocês também encontram. Invicto, tá? Tá. Assim, prestem bastante atenção. É um filme bacana que eu gosto de trabalhar. Bom, a gente comenta depois, a semana que vem. Né? Vai dar uma dica. Né? Senão eu já conto o filme antes, né? Então fica essa atividadezinha. Queria que vocês perguntassem dúvidas sobre resumo, sobre o trabalho científico. Mas a referência que a gente tava com dúvida, né? Dificuldade, de dúvida, porque eu não sabia o que era, se era... Aí no fim eu falei assim, não, referência ao autor. Aí eu fui procurar o livro, escrevi lá embaixo. Lá. Porque assim, às vezes eu comento na sala tudo, mas nós não chegamos a entrar no foco, né? Então o intuito era assim, tentar descobrir mesmo para até que vocês utilizassem a forma de pesquisa, que é uma coisa que nós vamos utilizar muito, a pesquisa mesmo, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, né? Ô, professor, Oi, o senhor já fechou as notas nossas, né? já fechei. Não tem como a Ninguém gente ficou saber. com nota baixa. É que ontem eu perguntei pro professor Fábio, porque a professora tinha ficado de passar para nós, mas não passou. Ah, tá. Acredito que dia 30 já sai publicada, tá? Ah, tá. Eu só não vou passar para vocês agora, porque assim, ontem eu tive reunião de coordenação no CEGEP e eu peguei alguns trabalhos que estavam lá. Eu não vi quais são esses trabalhos, se tem algum da turma de vocês que foi deixado lá. Então, as médias minhas, eu vou dar uma olhada, porque deve ter no pacotinho uns 12 trabalhos. Eu preciso saber de quem foi, para que eu possa pontuar também esses trabalhos. Mas daí eu passo depois para vocês, tá? Professor, quem não conseguiu entregar, pode mandar por e-mail para o senhor? Pode. Vocês conseguem mandar até amanhã? Sim. Pode mandar até a foto do trabalho, tá? Porque daí eu já altero, porque o CEGEP vai abrir o portal, a previsão é para abrir na quinta-feira. Abrindo para vocês, a gente não consegue mais editar. Então eu preciso editar isso até amanhã. Daí se vocês conseguirem mandar até amanhã de manhã, amanhã à tarde eu sento, finalizo e já faço a última atualização. Tá? Beleza. Mais perguntas? Então, atividade, tudo bem. Vamos assistir um filme, né? O Invicto, traz a trajetória do Nelson Mandela. E quero ver o olhar crítico de vocês. Então, faz um resuminho, conta um pouquinho, né? Sobre o filme. E depois, o último parágrafo, vocês vão colocar a crítica de vocês. Lembrando que, como eu disse, a crítica pode ser positiva ou negativa, né? Pode ser alguma orientação, falar, olha, esse filme é bacana por isso, por isso, por isso. Assista, por exemplo. Onde sai muita crítica são nos... Saúde! São nos portais, gente, dos filmes mesmo, né? De cinema, assim, que tem esse chamariz. Outro lugar que sai resumo crítico, muitas vezes, de indicação de livro. Se a gente vai ver um livro para comprar, gente, tem 1 minuto aqui, tá? Se passar, a gente continua, porque não tem problema, vocês têm aula só às 10, né?
Aham. Se cortar, daí deixa um beijo aí no coração de todos e bom feriado. Então, gente,